Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Tenho certeza que se você chegou aqui foi porque o Senhor te trouxe para te abençoar, para que a sua vida seja transformada pela palavra de Deus. Então, eu já quero te pedir que você se inscreva no canal e assim que você terminar de assistir esse vídeo, que você possa curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas, tá bom? O tema que nós vamos trabalhar hoje é o seguinte: como se manter livre do pecado diariamente e não apagar o espírito. A gente lê a palavra do Senhor falando conosco, né? Não apagueis o espírito. A gente vai ler essa palavra daqui a pouco. Mas é fácil ouvir o mandamento, né, do Senhor. E agora a questão é como viver isso na prática. Como fazer para não apagar, né, o espírito. Talvez você seja aquela pessoa que sente que é, durante os dias, de repente você vai a uma congregação, se reúne com alguém no final de semana, no domingo, né? Para poder cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. E aí os dias vão passando e você chega no final da semana, ou chega às vezes no meio da semana e percebe que aquele ardor, aquela presença de Deus, ela se foi. Às vezes na própria segunda-feira, no final do dia, na segunda-feira, você já percebe, caramba, eu estou vazio novamente, né? O que aconteceu? E você fica sem entender, né? E aquele desejo, vem aquele desejo no seu coração de que isso não aconteça mais, uma culpa talvez no seu coração. Você pensa assim, poxa, eu queria que isso não acontecesse mais. O que eu posso fazer para que o pecado não apague a presença do Espírito Santo na minha vida? Então nós vamos falar sobre isso agora. Eu convido você a permanecer até o final para que você possa entender aquilo que Deus tem para falar para sua vida, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver é o que a palavra de Deus vai dizer para nós acerca desse tema. Olha o que está lá em 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 22. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Primeira coisa que nós precisamos ver é o seguinte: o que tem habitado o seu coração? Esse é o primeiro passo. Observe o que está no seu coração. O que tem ocupado a sua mente? O que tem estado nos seus pensamentos, né? A gente fala no seu coração, a gente está falando da sua mente, dos seus pensamentos. O que tem ocupado a sua mente, né? E aí, como que você faz para poder saber o que está ocupando a sua mente? É pelo que sai dos seus lábios, né? Aquilo que sai dos seus lábios vai dizer, vai mostrar para você o que está no seu coração, tá? Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá em Mateus 12:34, diz assim, o Senhor Jesus dizendo, né, para os fariseus: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio, tá? A boca fala que o coração está cheio. Isso aí mostra para nós que uma forma de você detectar o que está no seu coração é pelo que sai da sua boca. Então, se você é aquela pessoa que está o tempo todo falando palavrão, ou fazendo piadinhas obscenas, ou falando, fazendo fofoca, sabe, fazendo maledicência, isso tudo denuncia o que está no seu coração, que o seu coração está sujo. De repente você é aquela pessoa que fica reclamando o tempo todo. Você é aquela pessoa que fica fazendo intriga entre pessoas, entre colegas de trabalho, sabe? É uma pessoa que fica o tempo todo vendo o mal nas outras, sabe? Isso mostra que o seu coração precisa ser limpo. Olha o que diz a palavra também. Lá em Tiago 3, do 7 ao 2, diz assim: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua.
ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Ou seja, se a sua boca tem sido essa fonte de água amarga, de maldade, de coisas ruins, de podridão, isso denuncia que o seu coração está sujo, sabe? E que você precisa estar atento a isso. Você precisa olhar para o seu coração, tá? Porque o que você fala revela o seu coração. E revela se o seu coração está cheio do Espírito Santo ou se está cheio de pecado e de mal. Então não adianta você dizer, eu tenho o Senhor na minha vida, eu sou cristão, eu adoro a Deus e tal. Mas se a sua boca só tem coisas ruins, isso mostra que o seu coração está sujo, tá? Ó, Provérbios 4:23 vai dizer o seguinte: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Tá? Então, quando você percebe que o seu coração está sujo, que tem coisas ruins no seu coração, que tem maldade, que tem pecado no seu coração, você precisa mudar isso. Você precisa encher o seu coração de outras coisas. Por quê? Porque se o seu coração estiver cheio de pecado, e isso aparece pela língua, pelo que você fala, é sinal de que o Espírito Santo se foi, ou de que talvez ele nunca nem tenha entrado no seu coração. Então você precisa urgentemente verificar o seu coração, tá? O segundo passo é o quê? Escolha bem aquilo que você ouve ou assiste, tá? Então, se você é aquela pessoa que está muito conectada nas redes sociais, muito conectada com streaming, né? Assistindo lá Netflix, enfim, outros provedores de séries, de filmes lá, sejam eles quais forem, que de repente você tem se alimentado, sabe? De repente você foi para a igreja no domingo, na segunda-feira você já começou o dia olhando para o teu celular, lá as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, e aí é só podridão, só maldade, só imoralidade, impureza. Ou seja, você está enchendo o seu coração com coisas ruins, com pecado. E aí o Espírito Santo ele vai sendo apagado dentro de você. Você vai apagando o Espírito com isso. Então você precisa olhar bem e escolher bem aquilo que você assiste e aquilo que você ouve. Porque de repente você é aquela pessoa que fica dando ouvido à fofoca, fica dando ouvido a disse-me-disse, sabe? A maledicência. Então, aquilo que você assiste e aquilo que você ouve, por quê? Porque os seus olhos e os seus ouvidos são a porta do seu coração. Aquilo que você assiste e aquilo que você ouve determina o que vai estar no seu coração e o que vai sair da sua boca. Então, se você percebe que você não está mais cheio do Espírito Santo, talvez seja porque você permitiu que o Espírito fosse apagado dentro de você pelas coisas que você assistiu e pelas coisas que você ouviu, tá? Olha lá. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado, no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Ou seja, se você é servo de Deus, se você é uma serva de Deus, o seu coração não pode estar nas coisas desse mundo. Você não pode estar agarrado, apegado nas coisas desse mundo, nas imundícies desse mundo. O teu coração tem que estar voltado para o Senhor. Você precisa estar voltado para o Senhor. Você não pode ficar pensando e meditando só nas coisas desse mundo, tá? Importante, se você sente que precisa se encher do Espírito Santo novamente diante das influências do mal, faça o seguinte:
em todo o tempo. Olha lá, Efésios 5, 18 e 19. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Essa é uma forma de você se encher do Espírito Santo. É você cantando, é você lendo a palavra, cantando salmos, cantando hinos, cantando cânticos espirituais. Você não pode se entregar a coisas erradas, sabe? Começa a substituir essas redes sociais, de repente, por um vídeo de pregação, um vídeo de mensagem. Substitui por música. De repente você tem o hábito de ficar ouvindo músicas ruins, músicas que falam de imoralidade, músicas que falam de coisas que não agradam ao Senhor. Substitui essas músicas por adoração, por louvores, sabe? Que a sua boca seja instrumento para falar, salmos, cânticos espirituais, deixa fluir. E assim o Espírito Santo vai enchendo o teu coração, você vai sendo cheio do Espírito, à medida que você vai deixando fluir essas coisas que são do alto, que vêm do trono de Deus para a tua vida. Né? Se você se enche com outras coisas, você não vai ter como ser cheio do Espírito Santo. Tá? Bom, o terceiro passo é mantenha sempre a mente ocupada com Cristo, sempre ocupada com Cristo. Ou seja, não adianta você ficar sei lá, pensando só em coisas dessa terra, né? Esquecendo que, em primeiro lugar, Mateus 6,33 vai dizer, né? Em primeiro lugar, a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, não adianta você ficar pensando só nas coisas desse mundo e esquecer que você é servo de Deus. Não, você tem que lembrar e ficar pensando no Senhor Jesus o tempo todo. Olha o que diz a palavra para nós, né? Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. É nisso que tem que estar o teu pensamento, o tempo todo. E não nas coisas que são daqui dessa terra, não nas coisas que são do mundo, mas sim no Senhor Jesus, tá? Próximo passo, desenvolva a prática da oração contínua, sabe? O Senhor, ele está sempre, o Espírito Santo, ele está sempre querendo estar em comunhão conosco. Sempre, sempre, sempre. Sempre ele quer estar em comunhão com você. Não à toa ele vai inspirar o apóstolo Paulo para dizer aos Tessalonicenses: nunca deixem de orar, né? 1 Tessalonicenses 5,17. Ou seja, você não pode parar de orar. E a oração não é uma reza, uma repetição, não, mas é uma conexão, é uma comunhão com o Senhor constante, contínua, que você possa manter essa conexão com o Senhor contínua. Olha lá o que está dizendo para nós, né? Em Efésios 6,18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em todas as orações por todo o povo santo. Ou seja, a oração ela tem que ser constante, contínua. Tá? Não se deixe perder, não se deixe afastar da presença do Senhor. Nunca, nunca, nunca. Você precisa estar constantemente ali em oração com o Pai, né? E o quinto passo e último, se deixe controlar pelo Espírito Santo, tá? Porque à medida que você vai estabelecendo a comunhão com o Senhor contínua ali, tá sempre falando com o Senhor, seja onde for, no ônibus, no trabalho, na escola, na rua, em casa, fazendo seus afazeres, você está sempre ali na comunhão com o Senhor, o Espírito Santo de Deus ele vai falar contigo no seu coração e através da palavra. Então essa oração constante, ela não é só você falar para ele, mas você ouvir também a voz dele. Como? Através da palavra dele. Então, seja uma porção bíblica, seja por uma caixinha de promessas, seja por um vídeo que você assista, seja por uma canção, esteja atento à voz do Senhor e se deixe controlar pelo Espírito Santo, tá? Olha o que a palavra vai dizer para nós. Em Gálatas 5, 16 ao 18 e ao 25. Por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana.
A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então o Espírito Santo ele quer controlar todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque ele é controlador? Não, mas porque ele tem um caminho de bênção para você, um caminho de vitória. O melhor caminho é aquele que vem da direção do Senhor, pela palavra dele para nós. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós estamos dentro de um corpo carregado de pecado. Então as nossas decisões elas são influenciadas pelo mal, pelo pecado. Sendo assim, a gente precisa ouvir a voz do Senhor para tomar as decisões certas, para fazer a coisa certa. Então se deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo hoje. Ouça o Senhor falando contigo hoje. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.